Fábio, como que vai funcionar essa usina de produção de etanol de trigo no Rio Grande do Sul? Então, a BS Bios identificou aqui no estado uma oportunidade muito grande no que diz respeito à utilização de trigo para um novo negócio, que é sim a transformação desse grão em etanol. O estado é um estado que cultiva no verão mais de 7 milhões de hectares com culturas como soja e milho, e no inverno ocupa muito pouco dessa área com os cereais de inverno. Olhando para essa oportunidade, essa capacidade que nós temos de produção de matéria-prima e entendendo que o trigo é uma fonte de matéria-prima segura para um projeto dessa envergadura, a empresa anunciou no ano passado então a construção de um complexo industrial que utilizará trigo para a produção de etanol. Então esse trigo vai ser adquirido regionalmente, será transformado dentro de um processo industrial na indústria e transformado então em etanol. Qual que é a capacidade de moagem que essa usina vai ter quando ela entrar em operação? Podemos dizer moagem também, no caso do trigo? Exatamente. Tecnicamente falando de uma etapa importante do processo, é sim a moagem do grão, para que depois ele seja transformado em etanol dentro de alguns processos químicos no processo industrial. O projeto ele está no momento em fase de engenharia, definição de tamanho, layout de planta, definição dos fornecedores de tecnologia. Isso deve ser finalizado em mais 2 ou 3 meses, para que a partir do segundo semestre desse ano já se iniciem as obras, terraplanagem, contratação das empresas para a construção do complexo industrial. O período previsto de obra é de aproximadamente 12 a 14 meses, talvez 15 meses, então nós imaginamos que a planta esteja operando já com produção de etanol a partir de trigo no final de 2024. Isso coincide com a safra de trigo de 2024. Tá certo. E em relação a essa produção de etanol, a usina tem como finalidade produzir etanol, mas tem subprodutos. Quais subprodutos vão sair dessa usina? Exatamente. O principal produto naturalmente é o etanol, né? Hoje, se nós fizermos uma proporção do que é gerado a partir de 1 tonelada de grãos de trigo, nós chegamos em torno de 400 litros de etanol, 300 quilogramas de DDGS, tecnicamente é assim que se fala, um derivado importante do processo de transformação desse grão em etanol. O DDGS é uma base importantíssima que vai ocupar um espaço no mercado aqui para a produção de rações animais, então ele será destinado para alimentação animal, como hoje se faz com o DDGS de milho, né, no centro-oeste do Brasil. E além do etanol e do DDGS, ainda existe a produção de CO2 durante o processo de fermentação. Esse CO2, dentro da tecnologia que está sendo avaliada para a implementação, ele será capturado e terá uma destinação industrial também. Olha só, o Brasil tem elevado a sua produção de trigo nos últimos anos, o negócio ficou melhor, pode-se dizer, na cadeia produtiva e o produtor ficou mais interessado. Vocês acreditam numa elevação ainda mais profunda dessa produção de trigo, em especial no Rio Grande do Sul? Com certeza, Fabiano. Por quê? Se nós olharmos para a área de cultivo de verão, como eu comentei há pouco, nós trabalhamos tranquilamente aí com mais de 7 milhões de hectares. No inverno, nós ocupamos essa área talvez com 2 milhões de hectares com cereais de inverno, prioritariamente o trigo, que ocupa mais de 1,5 milhão de hectares. Dentro de um sistema produtivo adequado, nós poderíamos explorar talvez destes 7 milhões, talvez até 60%, 70% da área no período de inverno. Então nós estamos falando aqui de um potencial, tranquilamente, de utilizarmos talvez do estado mais 2 milhões de hectares com potencial para produção de trigo, sem que isso desrespeite em nada o manejo adequado das lavouras. Naturalmente, isso depende de um fator muito importante, que é liquidez para esse produto. Nos últimos anos, o que se percebeu foi um movimento de mercado onde se teve condições de produzir trigo de qualidade, ter mercado comprador, ter liquidez, e automaticamente isso traz para o produtor segurança em cultivar o trigo no inverno. O trigo é importantíssimo para a nossa região, no que diz respeito à rentabilidade da sua propriedade, à diluição de custos. Então, é natural que o produtor, no momento que ele tenha segurança na comercialização, ele seja estimulado a plantar mais trigo. E nós acreditamos muito nessa ideia e, com certeza, o projeto de produção de etanol vai ajudar muito nisso.